Uma mensagem do céu para a sua vida. Estamos estudando a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Vamos continuar lendo a partir do versículo de número 26, que nos diz assim: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Então nós estamos aqui observando a palavra de Deus através do profeta Ezequiel, confirmando que quando o apóstolo Paulo traz a mensagem, restaura a palavra profética de Abacuque, Ezequiel reforça, quer dizer, o mesmo Espírito que atuou nos profetas, atuou também nos apóstolos. Foi isso que Jesus nos ensinou, a buscarmos nas Escrituras a vida eterna. São elas mesmas que testificam de Cristo. Então, uma total interligação entre os profetas e os apóstolos. Então, eles afirmam que o justo viverá pela fé. Exatamente o que Ezequiel está dizendo. Certamente viverá, não morrerá, praticando a justiça. Esta é a conversão de Ezequiel. A conversão que o Espírito Santo revela a Ezequiel é justamente a conversão individual. A responsabilidade é pessoal e deve, então, o homem e a mulher estar desviando-se da iniquidade, porque se ele cometer a iniquidade, ele morrerá. Em toda a palavra de Deus, existe uma revelação maior de que essa prática da justiça, do juízo, ele se consome, se realiza através do amor ao próximo e do amor a Deus. Quem ama cumpre a lei, quem ama pratica a justiça, quem ama não faz o mal ao próximo, quem ama não pratica a iniquidade, quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que Ezequiel está trazendo na sua mensagem é um resumo da prática do amor. O amor é justiça, é paz. O amor não é perversidade, o amor não é maldade. O amor perdoa, o amor não faz o mal contra o próximo. Então, nós queremos aqui, neste momento, trazer para você uma mensagem do céu a respeito do amor, que é o mais importante. Deus está observando do céu, existe uma balança de Deus, aquela mesma balança que está revelada lá no livro do profeta Ezequiel, em que as nossas ações, as nossas atitudes são pesadas nesta balança de Deus. E nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a nós mesmos, pois este é o dom real, este pesa na balança como ouro, este tem valor. Então, quem ama tem a balança favorável, não é achado em falta diante de Deus. Então, nós precisamos aprender a amar, precisamos aprender a amar a Deus, conhecer a Deus, saber o que agrada a Deus, para então praticarmos isto em resposta ao amor de Deus, com amor a Deus no serviço, e também amar ao próximo como a nós mesmos. Então vamos aprender o que é amar. Amar
é valorizar o que é do próximo da mesma maneira que nós valorizamos as coisas que nós amamos. Nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos bens, nós amamos o nosso trabalho, o nosso sustento, nós amamos o alimento, a água, a família. Então, tudo que é importante, caro para nós, tudo que está no nosso coração com amor, que nós cuidamos, que nós damos valor, quando nós entendemos isso também na vida do nosso próximo e o ajudamos a preservar estas coisas, o ajudamos a se manter em família, o ajudamos a se manter numa vida próspera, abençoada, nós estamos amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós conseguimos ter essa empatia de saber que da mesma forma que é importante para nós que nós amamos alguma coisa, também para o nosso irmão tem esta importância. Então isto pesa, isto é amar, cuidar daquilo que é do próximo, da mesma forma que nós cuidamos das nossas coisas. Atender com carinho, com cuidado, valorizando o que é do próximo. E o Espírito Santo de Deus contempla essas coisas, perscruta essas coisas no nosso coração. Ele faz a leitura do nosso coração, ele nos conhece bem, conhece o que vai no nosso coração. Então, quando nós nos esforçamos para amar o próximo, para valorizar o que é do próximo para ele, o que é importante para ele, da mesma forma que nós entendemos, que nós valorizamos as nossas coisas importantes, que nós damos valor, nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos. E para amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa aprender de Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor. E ao conhecê-lo, ao saber o que agrada a Deus, você vai praticar estas coisas. Você vai obedecer a Deus. Ao conhecer a palavra de Deus, você vai amar a Deus se você obedecer esta palavra de Deus. Se você honra a Deus, se você glorifica a Deus, se você adora a Deus em espírito e em verdade, conhecendo aquilo que lhe agrada, a verdadeira adoração, a adoração que ele deseja, a adoração que lhe agrada, que lhe satisfaz, então você estará amando a Deus. Para que nós possamos dizer que amamos a Deus, nós temos que conhecê-lo, conhecer a vontade de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a fé é o início, a fé é a porta da esperança e a porta do amor. As três coisas que permanecem são as três coisas que precisam estar no nosso coração para que o Espírito de Deus encontre este terreno apropriado com fé, esperança e amor. Essas três coisas que devem permanecer para que nós possamos agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé será impossível praticar o amor. O amor vem pela palavra de Deus, vem pela fé, vem pela graça salvadora, que então nos dá um novo coração, nos transforma. Essa é a conversão que Ezequiel está dizendo aqui na sua palavra. Ele diz assim no versículo 30: portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Nós vamos dizer que esta é a palavra do profeta, esta é a palavra do Espírito Santo de Deus, e esta é a palavra dos apóstolos. Essa é a palavra de Cristo. Ele diz que se a nossa justiça não exceder em muito
a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no reino dos céus. Ele disse isso a partir da mensagem dos profetas, a partir de Ezequiel e dos demais profetas, porque é o mesmo Espírito Santo que falava aqui com Ezequiel, que o batizou com o Espírito Santo, que nós estamos aqui estudando, lendo isso na palavra de Deus, é o mesmo Espírito que está em Cristo, é o mesmo Espírito que estava ali batizando os apóstolos. Então vai pregar, vai ensinar, o Espírito vai falar a mesma coisa. Esta conversão que nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar, conversão ao amor, conversão à prática de boas obras. A cada um eu vos julgarei conforme os seus caminhos, conforme a sua obra, a sua prática, a sua vida na fé. A fé nos leva a amar, a caminhar, entrar pela porta estreita, a porta da fé, pelo caminho estreito e obedecer a Deus, a palavra de Deus, e ir até o fim. A fé nos leva a obedecer a Deus. Então, a palavra de Deus em Ezequiel é desta conversão, mudança de valores, mudança de obra, mudança de realização. Você agora vai executar a sua obra com amor, em amor. E diz aqui então, no versículo 31 e 32, terminando este capítulo 18, nos diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, qualquer outra mensagem que não diga para que você se arrependa, se converta a Deus e faça o bem e obedeça a Deus e realize obras dignas de arrependimento, que dê frutos dignos de arrependimento, qualquer outra mensagem, ela, infelizmente, está te indicando o caminho errado. Não está te indicando o caminho da justiça, do juízo, da verdade, da palavra de Deus, do conhecer a Deus e obedecer a Deus. Esta é a mensagem do profeta. Essa é a mensagem de Cristo. Esta é a mensagem dos apóstolos. Jesus diz: aquele que ouve esta palavra e não a pratica é semelhante ao homem imprudente, nécio, que constrói a sua casa sobre areia, sem um alicerce. Essa casa vai cair. Mas o homem prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. Caminho, obra, que constrói sobre um firme alicerce da obediência, da prática, da fé com obras. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não é pelas obras, mas nos levará às obras, com certeza. Esta conversão que Ezequiel está anunciando no capítulo 18. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Eu quero aqui agora fazer uma introdução, porque nós vamos estudar o capítulo 8 de Romanos, interligando diretamente a Ezequiel. Nós vamos buscar agora no apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, todo o capítulo 8, uma ligação direta à palavra que nós acabamos de ler em Ezequiel 18. Nós vamos ver que o que Ezequiel está dizendo é uma conversão, nascer de novo, uma nova natureza, fazendo bem, desviando-se do mal, da iniquidade,
do mal contra Deus, do mal contra o próximo. Isto é, amando a Deus. Quem ama faz o bem. Quem ama, agrada, obedece. Então, queremos agradar a Deus, essa é a nossa missão aqui na Terra, então vamos amar. E é isso que nós vamos estudar nessa interligação entre Ezequiel e Paulo, em Romanos, todo o capítulo 8. Vamos fazer então esta ligação. Vamos passar agora do profeta para o apóstolo. E vamos ver então, em Romanos 8, uma introdução. E vamos aqui dizer que nós fomos criados para brilhar. Nós fomos criados para resplandecer a luz de Deus. Deus, vendo a terra sem forma, vazia, nas trevas, Deus disse, haja luz. E nós fomos criados para andar na luz, para viver nessa luz e não nas trevas. Deus fez separação entre a luz e as trevas trevas continuaram aqui nesta terra, em um espaço. Porém, a vontade de Deus é que a luz prevaleça sobre as trevas e que nós todos, a humanidade inteira, viva na luz. Então, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa ligação que nós vamos fazer entre Ezequiel e Paulo vai justamente nos mostrar que a palavra profética de Ezequiel falava a respeito de luz, de conversão das trevas para a luz. Paulo vai traduzir, Paulo vai explicar o que Ezequiel falou, o que o Espírito de Deus falou através de Ezequiel. Paulo vai nos trazer um ensino em Romanos 8. Então nós precisamos brilhar. A luz do Senhor, essa luz de Deus, ela pode e precisa brilhar em nós. Nós fomos criados como um vaso que pode e deve resplandecer a luz de Deus. A nossa conformação do pó é também para sermos vasos, lamparinas, também para que possa haver azeite dentro de nós, para que venha o fogo do Espírito Santo e acenda a luz. É para que todos nós sejamos luzeiros nesta terra. E é isso que nós vamos estar estudando. Existem algumas mensagens poéticas que nós cantamos. Algumas dizem assim: vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Então nós também fomos criados para ser luz. Jesus é a luz, Cristo é aquela luz que Deus mandou à terra, que haja luz. Ele é a luz. João vai repetir isso várias vezes. E nós temos esta possibilidade, como filhos de Deus, de também brilhar como Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo do que nós podemos e devemos ser como transformados, como renascidos, como filhos de Deus. O outro cântico nos diz assim: o nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre proclamar as virtudes de quem na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de ser também luz diante dos homens, para que através do nosso viver outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. O último que nós queremos aqui mencionar diz assim: brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens podem ver. Quando o poder de Deus invade o coração, faz surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Então a salvação é o que está em Ezequiel.
é o que está no Novo Testamento em Paulo, é o que nós acabamos de citar aqui nessas letras de canções, que nos falam a respeito de um novo brilho, de uma conversão das trevas para a luz, de um novo nascimento, de justiça, de juízo, de praticar o bem, de amar, de brilhar, resplandecer a glória de Deus. Deus é amor, e nós, como filhos de Deus, vamos então resplandecer esta mesma glória, esta mesma luz, a luz de Cristo. Nós vamos então ver esta luz de Deus que precisa brilhar em nosso coração. Você por acaso já viu alguma vez luz em um coração? Já viu alguém andando pelas ruas? Você viu luz brilhando no seu interior? Pois Deus procura esta luz e quando encontra, Deus contempla, Deus discerne, Deus vê luz em cada coração. Deus vê coração com luz brilhando e Deus vê coração nas trevas, no pecado, na ignorância, nos ídolos, na mentira. E Deus vê luz na revelação de Cristo. Deus vê a luz brilhando, a luz da glória de Deus, a luz do conhecimento de Deus, a luz do amor. Deus vê a luz, Deus procura essa luz no nosso coração. É o que Ezequiel está falando. Quando nós lemos aqui no final, no versículo de número 31, diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. É porque justamente Deus contempla, não é à toa, não vai ficar escondido, ficará patente, claro, resplandecerá diante de Deus, brilhará. Deus vê a luz brilhando no coração do homem e da mulher em toda a terra. Nós vemos aqueles mapas com as luzes das cidades do mundo todo, pois Deus vê a luz do coração do homem e da mulher brilhando no mundo todo. Um coração novo e um espírito novo que agradam a Deus, que amam a Deus, que amam o seu próximo, que procuram conhecer a Deus, obedecer a Deus, o coração voltado para Ele. É assim que a humanidade deve ser, porque nós somos de Deus. Deus criou toda a humanidade. Então nós precisamos, em primeiro lugar, amar, temer e obedecer a Deus. Ezequiel chama isso de conversão. Essa é a conversão de Ezequiel, um novo coração e um novo espírito que brilham, que resplandecem a luz de Deus, a luz da vontade de Deus, a luz do amor, daquilo que agrada mais a Deus, que Deus busca. E Deus é o justo juiz, e Ele dá valor e pesa na sua balança e toca o coração de Deus. E Deus responde do céu com a sua glória, com a sua presença, com a unção do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles que o buscam com o coração totalmente entregue, rendido a Ele, buscando a Ele sobre todas as coisas, dando a Deus o seu valor, a sua honra, a sua glória, da quais só Ele é digno de receber. Então, seu coração brilha para Deus. E quem realmente sabe o que vale, o que tem valor, é Deus. Deus sabe, Deus procura, e quando Deus encontra, Deus abençoa, Deus visita, Deus marca, recebe a marca de Cristo. O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é dado a quem deseja de todo o coração obedecê-lo, servi-lo, a quem busca de todo o coração. Este é o novo coração, é o coração que busca Deus sobre todas as coisas, encontra Deus, e Deus responde do céu, batizando com o Espírito Santo. Essa é a conversão de Ezequiel, que nós vamos ver agora em Romanos 8. É o batismo com o Espírito Santo, é o azeite nas lâmpadas que faz brilhar a luz.
como na parábola que nós temos aqui citado já nos últimos estudos, na parábola das 10 virgens. As virgens prudentes encheram as suas vasilhas, as suas lâmpadas com um azeite que brilhou, que aqueceu, que iluminou o caminho. E quando o noivo chegou e chamou e houve o anúncio, eis o noivo sair ao seu encontro, aquelas que estavam cheias do Espírito Santo, do azeite, daquela figura do Espírito Santo, o azeite que ilumina, que acende o fogo e mostra o caminho certo. Então as virgens prudentes puderam sair para o encontro triunfal com o noivo. Então nós precisamos também ter um novo coração, um espírito novo, o Espírito de Deus enchendo o nosso coração para fazer brilhar esta luz, resplandecer esta luz que ilumina a todos, ilumina a sua vida e ilumina aqueles que estão ao seu redor, com a força desta luz que resplandece em nosso ser. Nós somos criados para resplandecer a luz de Deus. Brilha Jesus, Espírito Santo, brilha em mim, brilha em minha vida. Vamos agora ler, estudar em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Vamos fazer esta ligação. Paulo lendo Ezequiel 18 e trazendo para nós esta interpretação, este ensino. E nós aqui agora compartilhando, trazendo essa mensagem do céu que liga o apóstolo Paulo ao profeta Ezequiel. Ele está dizendo que agora em Cristo, realmente nós conseguimos nos libertar da lei do pecado e da morte. Porque Ezequiel estava dizendo que eles só conseguiriam esta verdadeira conversão, este novo nascimento, se eles buscassem um novo coração e um novo espírito. Foi o que nós acabamos de ler no versículo 31, capítulo 18, que o povo de Israel precisava ter uma mudança. Com aquele coração antigo de pedra e sem o Espírito Santo, sem o novo Espírito, o Espírito de Deus, tendo só o seu Espírito e a sua alma e a sua carne, eles não conseguiriam, não obedeciam, eles eram maus, eles não conseguiam amar o próximo, não conseguiam dar o devido valor a Deus, não adoravam a Deus, não obedeciam a Deus desde o Gênesis. Deram ouvido primeiro à serpente, depois a imagem do boi que comia capim, e deram ouvidos e serviram e adoraram os ídolos mudos, mentirosos, deixando de adorar a Deus, deixando de dar uma festa, um culto, uma celebração para Deus, para celebrar o boi de ouro, o bezerro de ouro, símbolo de um animal comedor de capim, ou dando ouvidos ao diabo, à serpente, à cobra, à mentirosa. Mas agora, com um novo espírito e um novo coração, nós somos libertos desta lei, deste caminho de desobediência, do pecado e da morte. Tanto é que o versículo 2 de Romanos 8 diz: a lei do Espírito de vida me libertou. Então é o Espírito habitando em nós que nos faz cumprir a lei. Existe agora uma lei do Espírito, uma obediência da lei, da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, uma obediência agora através do Espírito. É o que nós temos sempre enfatizado, que é este Espírito de vida que nos dá a verdadeira paz, a verdadeira libertação,
porque ele nos faz lembrar de tudo, porque este tudo era muito para a nossa mente humana, carnal, terrena, mas o Espírito Santo nos dá a condição de entender, ouvir a palavra de Deus e praticar de acordo com a vontade de Deus o que nós precisamos fazer hoje, agora, aqui, a obra, a pregação, o amor ao próximo. O Espírito Santo nos orienta, nos dá unção, nos dá sabedoria, nos dá força. Nós vamos realizar a obra de Deus. A seara é grande, mas o Espírito Santo nos dá poder, condição para trabalhar na seara e ainda anunciar o Evangelho e orar a Deus, rogar ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Quem realiza esta obra é o Espírito Santo. Nós não podemos sair para pregar, para fazer discípulos, antes de sermos revestidos do poder do Espírito Santo. É o que nos diz a palavra de Deus. É o que Jesus nos ensina. Então, esse Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei, do pecado e da morte, para que nós possamos praticar esta lei. Nós vamos praticar com alegria. É claro que nós vamos dar ouvidos à palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e vamos praticá-la, mas com paz, com alegria, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o motor, ele é o dínamo, ele é o poder, ele é a unção de Deus, para que nós possamos viver esta palavra com paz, com alegria. Sabemos que o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade, nos ensina. O Espírito Santo nos liberta, o Espírito Santo nos dá poder, o Espírito Santo nos capacita a obedecer a Deus, a amar ao próximo. Versículo 3 de Romanos 8 diz assim: o que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. E o versículo 4 então complementa, dizendo assim: a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos que praticar esta lei, que a carne não conseguia obedecer os mandamentos, eram pesados demais, eram levados sempre à condenação e não à salvação, mas agora o Espírito nos capacita a obedecer a Deus, a aprender a palavra de Deus toda, estudarmos aqui todos os profetas, todas as epístolas de todos os apóstolos, e com paz, com alegria, porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo se move. É o Espírito que nos faz cumprir a justiça. O justo viverá pela fé. Este justo, já segundo Ezequiel, vamos sempre aqui fazer esta ligação, esta recordação de que estamos relacionando Paulo, Romanos 8 com Ezequiel 18, ele nos fala de viver em justiça, praticando a justiça, em juízo, a verdade, o amor ao próximo, o amor a Deus, e ele nos diz como: com um novo coração e com um espírito novo. E Paulo vai confirmar isto, ele está ensinando a partir dos profetas, a partir de Ezequiel 18, dizendo que é verdade o que Ezequiel falou. Agora, com a descida do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo, esta palavra de Ezequiel vai se cumprir. Nós teremos agora uma geração eleita, um povo santo, zeloso de boas obras, um povo que pratica justiça, um povo que ama a Deus sobre todas as coisas, um povo que ama o próximo. Este povo é o povo de Deus. Este povo de Deus é o povo do Espírito, é o povo do batismo com o Espírito Santo. Segundo o Espírito, a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós. A palavra de Ezequiel está se cumprindo agora
em nós. O novo coração é agora, em Cristo. É através de Cristo. Essa conversão é agora, em Cristo. E o novo Espírito? É Cristo quem batiza com o Espírito Santo. Então é agora. A obra de Deus é agora. O tempo é agora. Não podemos mais viver perdendo tempo. Temos que trabalhar na obra, trabalhar na seara. Temos que fazer o bem. Temos que trabalhar enquanto é dia. Breve vem a noite em que não poderemos mais trabalhar. Então nós temos que servir a Deus nestes dias do derramamento do Espírito Santo. E que você possa receber este dom do Espírito Santo, para que você também se una a nós nesta missão, na obra de Deus, uma vida de justiça, de amor, de paz, o reino de Deus entre nós, glorificando a Deus, e que a glória de Deus encha toda esta terra, o conhecimento de Deus possa alcançar todas as nações, que todos sejam salvos, que todos se convertam ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, o Cristo.